No jantar, minha mãe exigiu que eu deixasse minha escola de elite e abrisse mão da minha bolsa porque não era justo para minhas irmãs. Eu recusei, ela tentou sabotar meu futuro e espalhou mentiras para minha escola. Eu a cortei da minha vida e construí uma vida da qual ela jamais fará parte. Oi Reddit, minha mãe tentou destruir tudo que eu construí porque não suportava que eu estivesse indo melhor sem o controle dela. Eu me afastei, construí minha própria vida e achei que tudo tinha acabado, mas ela tinha outros planos. Antes de entrarmos no caos, deixe-me começar pelo começo. Meu nome é Eric Callahan, tenho 17 anos, estou no último ano da Northridge Academy, uma daquelas escolas sobre as quais as pessoas sussurram quando falam de futuros senadores e prodígios de Wall Street. Sou o capitão da equipe de debate, estou classificado perto do topo da minha turma e já mergulhado em candidaturas para a Ivy League. No papel, parece que tudo está se encaixando, mas minha vida deixou de ser simples há muito tempo. Cresci em uma pequena cidade a 2 horas de Boston. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 12 anos. Meu pai, Connor, trabalha em finanças e mora na cidade. Minha mãe, Maya, ficou para trás, casou-se novamente com um homem chamado Greg e teve 2 filhas, que agora têm 9 e 11 anos, minhas meias irmãs. Eu dividia meu tempo entre as 2 casas no começo, mas tudo mudou quando eu tinha 14 anos. Esse foi o ano em que ganhei o prêmio de bolsista de Northridge, um pacote de bolsa integral para a melhor escola preparatória do estado. Era baseado em mérito, mas Northridge também considerava necessidade financeira para determinar quem recebia o pacote completo ou apenas cobertura parcial da mensalidade. Eu informei tudo na inscrição: pais divorciados, guarda compartilhada, a renda do meu pai e a situação da casa da minha mãe. A combinação das minhas pontuações e das nossas circunstâncias financeiras me colocou na categoria de bolsa integral em vez de apenas parcial. Foi o resultado de meses de esforço, com torneios de debate todos os fins de semana, programas de verão para os quais economizei trabalhando na biblioteca e horas de tutoria que oferecia a crianças mais novas. Quando o e-mail de aceitação chegou, lembro-me de Connor me abraçando tão forte que mal consegui respirar. Ele disse que aquilo era o começo de tudo. A reação de Maya foi um simples bom trabalho, seguido de um comentário sobre como eu não deveria deixar aquilo subir à minha cabeça. Na época, achei que ela estava apenas surpresa. Eu não percebi que aquele momento redesenharia todos os limites da nossa família. As coisas mudaram rapidamente depois disso. Maya começou a me chamar de garoto da cidade, às vezes de garoto Harvard, como se fosse uma piada. Greg gostava de dizer que homens de verdade aprendem ofícios e que livros não constroem casas. Até minhas irmãs repetiam isso, chamando-me de professor sempre que eu tentava ajudá-las com a lição de casa. Não era brincadeira, era zombaria, e isso construiu um muro entre nós, tijolo por tijolo. Ela caminhou até a mesa e colocou uma folha de papel sobre o tampo. Era um cronograma impresso, tarefas domésticas, deveres de babá, inscrições para empregos de meio período. Você vai se transferir para Vestridge High no último ano. É uma boa escola e você vai estar em casa, onde pertence. Vai fazer tarefas como todo mundo, vai cuidar das suas irmãs às quintas e sextas-feiras quando eu estiver trabalhando até tarde e vai arranjar um emprego, não algum estágio chique, um emprego de verdade, para que você aprenda como a responsabilidade realmente funciona. Eu olhei para o papel, depois para ela. Você está fora de si. Greg bateu a cerveja na mesa. Cuidado com o tom. Não, eu disse. Eu não vou me transferir, não vou deixar a equipe de debate, não vou abrir mão de tudo pelo que trabalhei só para você se sentir melhor consigo mesma. A expressão de Maya endureceu. Para que suas irmãs possam sentir que não são inúteis. Elas não são inúteis, retruquei, e eu fazer menos não vai torná-las mais. Você acha que isso é negociável, ela disse, com a voz subindo. Isso não é um pedido, Eric, é uma ordem. Eu faço parte desta família, eu disse, com minha voz subindo para combinar com a dela, mas também estou construindo meu futuro. Eu conquistei tudo o que tenho, vocês é que não conseguem lidar com isso. Greg se levantou, ficando acima de mim. Você é um mimado, é isso que você é. Se não fosse pelo dinheiro do Connor, você estaria ensacando compras agora mesmo. Talvez seja isso que você precisa, uma dose de realidade. Eu dei um passo para trás. Você não sabe porcaria nenhuma sobre o trabalho que eu fiz. Ah, nós sabemos, disse Maya, com a voz carregada de sarcasmo. Sabemos que você adora bancar o prodígio, mas notícia para você, Eric, nesta casa você não é especial, é só mais um garoto que precisa fazer sua parte. Isso não é sobre fazer minha parte, eu disse, é sobre controle.
Você quer que eu fracasse porque não suporta que eu tenha saído disso. O cômodo ficou em silêncio por um momento. Então Maya se inclinou para a frente, sua voz fria. Se você não quer cooperar, tudo bem, mas não se surpreenda quando a Northridge começar a fazer perguntas sobre como sua situação financeira real parece. Não se surpreenda se eles reconsiderarem te dar todos aqueles pequenos benefícios. Parecia que o ar havia sido arrancado dos meus pulmões. Do que você está falando? Talvez eu ligue para eles, ela disse casualmente, só para garantir que eles tenham todas as informações corretas. Eles levam a integridade muito a sério, você sabe. Eu olhei para ela. Você não faria isso. Ela sorriu, sem gentileza. Observe-me. A discussão terminou com portas batendo e horas de silêncio, mas o dano já estava feito. Eu fui embora na manhã seguinte sem dizer adeus. Eu me disse que era só mais uma das ameaças vazias dela, que ela se acalmaria e deixaria para lá. Eu estava errado. 3 semanas depois, um e-mail da Northridge apareceu na minha caixa de entrada. Uma verificação de rotina havia sido acionada. Maya havia entrado em contato com o departamento de auxílio financeiro alegando que Connor estava escondendo bens e que eu havia deturpado a situação financeira da família. Ela disse a eles que ele estava pagando um carro, viagens caras, professores particulares, luxos que contradiziam a parte baseada em necessidade do meu pacote de bolsa. Ela até enviou capturas de tela de pagamentos no Venmo e fotos que de alguma forma encontrou de mim em restaurantes caros. A escola não podia simplesmente ignorar isso. Eles tinham obrigações legais. Bolsas de estudo têm cláusulas de integridade e qualquer acusação de fraude financeira aciona uma revisão obrigatória. Registros financeiros estavam sendo examinados, documentos de guarda estavam sendo reavaliados. Até o processo ser concluído, eu estava proibido de participar de todas as competições extracurriculares e meu estágio de verão estava suspenso, não porque eles achassem que eu era culpado, mas porque o seguro de responsabilidade deles exigia isso. Connor ficou furioso quando descobriu. Ela fez isso, ele disse andando pela cozinha. Eu não me importo com o que ela afirma, isso tem as digitais dela por toda parte. Eu não discordei, eu não precisava. Maya não fez apenas uma ligação, ela lançou uma campanha. Ela enviou e-mails ao diretor acadêmico, ao conselho administrativo e até ao comitê de bolsas diretamente. Ela se apresentou como uma mãe preocupada que só recentemente havia descoberto que seu ex-marido estava manipulando o sistema para enganar a escola. A escola não podia provar imediatamente que era besteira, eles tinham procedimentos a seguir. Meu treinador de debate não me tirou do time porque acreditava que eu era uma fraude, mas porque a política do distrito exigia. Se eu competisse enquanto estava sob investigação e mais tarde descobrissem que havia problemas com a bolsa, isso colocaria a escola em risco. A equipe inteira poderia perder financiamento. O estágio retirou a oferta pelo mesmo motivo. Eles não achavam que eu tinha feito algo errado, apenas não queriam o nome deles ligado a uma investigação pendente. No mundo deles, aparência importa mais que verdade. Havia apenas uma pessoa que queimaria tudo só para provar que ainda tinha poder. Liam foi a primeira pessoa a quem contei fora da família. Ele ouviu em silêncio e depois balançou a cabeça. Isso não é sobre família, Eric, ele disse, é sobre controle, e ela ainda não terminou. A auditoria não tinha nem 2 semanas quando o primeiro boato surgiu. Um colega me enviou uma captura de tela de uma publicação no Facebook de alguém da minha cidade natal. Ele finalmente está voltando para casa. Acho que a escola chique não era tão perfeita assim. Na hora do almoço, a história já tinha sido repostada uma dúzia de vezes. As pessoas marcavam umas às outras, especulando sobre por que eu estava deixando a Northridge, perguntando se eu tinha sido expulso ou se minha bolsa havia sido revogada. A fonte era óbvia. Maya estivera ocupada. Eu ignorei no começo, esperando que morresse, mas não morreu. O dano me seguiu até a escola. Professores perguntaram se eu estava me transferindo. Meu treinador de debate me chamou ao escritório para conversar sobre minhas opções. Até colegas que eu considerava amigos começaram a me tratar como piada. E aí, quando a sua grande parada de boas-vindas, um deles perguntou na cafeteria. Outro se inclinou durante a aula e sussurrou, deve ser difícil cair do pedestal. A auditoria se arrastava ao fundo, atrasando tudo o que importava. Minhas cartas de recomendação para admissão antecipada foram suspensas. Meu estágio de verão retirou a oferta até que as discrepâncias financeiras fossem resolvidas. O comitê de bolsas parou de responder meus e-mails. Connor estava furioso.
Ele começou a ligar para advogados, exigindo que a escola revelasse quem havia feito a denúncia, mas eles se recusaram. É confidencial, disseram, procedimento padrão. Nós dois sabíamos quem era, mas provar levaria tempo, e Mai estava usando cada minuto para apertar a faca. Uma semana depois, ela entrou para a Associação de Pais e Mestres, um grupo que ela ignorou por anos, e começou a frequentar todas as reuniões. Ela se posicionou como uma mãe preocupada e fez discursos sobre como algumas crianças esquecem de onde vêm e como famílias são mais importantes que prestígio. Alguém gravou um dos surtos dela e postou em grupos locais do Facebook. Em poucas horas, tinha milhares de visualizações pelo condado e cidades vizinhas. Foi nesse dia que o apelido começou, o Príncipe. No começo eram só alguns comentários sarcásticos nos grupos do Facebook, depois se espalhou. As pessoas da minha cidade começaram a usar o apelido sem ironia. Alguém fez uma montagem minha com uma coroa e ela circulou por aí. Não viralizou nacionalmente, mas o suficiente para chegar aos alunos da Northridge. Alguns colegas até começaram a me chamar de Sua Alteza quando eu passava, meio brincando, meio zombando. Greg não acordou um dia e viu a luz. A rachadura começou pequena. Primeiro, Maya comparou a nota da minha irmã com a minha no jantar. Seu irmão teria tirado a minha irmã de 10 anos começou a chorar. Greg disse para Maya pegar leve. Ela atacou dizendo que ele estava minando a criação dela. Depois, Maya começou a monitorar obsessivamente o desempenho escolar das meninas, ligando para professores 2 vezes por semana, pairando sobre o dever de casa por horas. Greg disse que ela estava paranoica. Ela o acusou de ficar do meu lado. No incidente da foto quebrada, Greg estava exausto. Ele tinha passado meses vendo ela perder o controle. E ela só piorava. A pior parte não eram as piadas, era a dúvida. Pessoas que antes acreditavam em mim agora pareciam incertas. O jornal da escola publicou um artigo questionando se privilégio disfarçado de mérito era um problema na Northridge. Eu senti minha reputação escorregar pedaço por pedaço. Liam percebeu a mudança antes de mim. Você está recuando, ele disse uma noite. Você está mais quieto. Toda vez que abro o celular tem outra postagem, outro boato. Eu disse a ele, eu nem sou mais eu. Sou só uma história que eles estão contando. O primeiro golpe real veio quando uma universidade adiou minha entrevista até que as questões em andamento fossem resolvidas. Connor continuou avançando com ações legais, mas no fundo eu sabia que isso não era apenas sobre burocracia. Era sobre percepção, sobre a história que as pessoas contavam quando diziam meu nome. Eu não era mais apenas um estudante. Eu era o príncipe, o garoto mimado que esqueceu suas raízes. No final do mês, uma coisa estava clara, isso não ia parar. Maya tinha virado a cidade contra mim e o dano estava se espalhando mais rápido do que os advogados do Connor podiam conter. As consequências começaram a bater mais forte do que qualquer um esperava. Primeiro o estágio. A empresa com a qual eu havia garantido verão, uma consultoria de políticas públicas que eu perseguia desde o 2º ano, enviou um e-mail curto dizendo que estavam reconsiderando a lista de candidatos devido a questões administrativas em andamento. Não era preciso ser gênio para entender. A auditoria e os boatos tinham feito o trabalho. 2 dias depois fui chamado ao escritório do treinador de debate. Ele parecia desconfortável, como se estivesse prestes a demitir alguém. Eric, isso não é sobre seu desempenho, ele disse. Você é um dos melhores capitães que já tivemos, mas com tudo acontecendo, a diretoria acha melhor termos outra pessoa liderando a equipe até que a situação seja resolvida. Eu assenti, disse que entendia e saí antes que ele terminasse o pedido de desculpas. Eu passei 3 anos construindo aquela equipe, orientando alunos mais novos, ajudando-os a vencer torneios. E agora eu estava no banco, não por algo que eu tivesse feito de errado, mas por causa de uma história que minha própria mãe havia colocado em movimento. Em casa, as coisas estavam ainda mais feias. Maya não estava satisfeita em destruir minha reputação, ela também queria reescrever a forma como minhas irmãs me viam. Durante uma visita, elas se recusaram a falar comigo, me chamando de mimado e de senhor escola rica. Quando tentei explicar, elas apenas repetiram frases que eu sabia que não eram delas. Você não liga para a família, você acha que é melhor do que nós. Maya ficou atrás delas, braços cruzados, com um olhar satisfeito no rosto. Não olhe para mim, ela disse quando a confrontei, só estou dizendo a elas a verdade. Talvez se você passasse mais tempo aqui em vez de perseguir status, elas ainda o viriam como irmão. Connor manteve registros de tudo e entrou em contato com seu advogado em 1 mês. Maya escalou ainda mais.
Ela entrou com uma queixa no Serviço de Proteção à Criança. Ela afirmou que Connor havia me alienado da família, que ele estava me manipulando psicologicamente e que eu estava sendo incentivado a abandonar minhas irmãs. Ela pintou um quadro de um pai rico e ausente comprando a lealdade do filho enquanto destruía os laços familiares. O órgão não pode simplesmente ignorar denúncias assim, mesmo quando são mentira. Eles são legalmente obrigados a investigar. Um assistente social me ligou. Eles queriam entrevistas, queriam falar com minhas irmãs, queriam documentação de onde eu estava morando, com quem eu estava ficando, e se Connor era um guardião adequado. A investigação durou 6 semanas, 2 entrevistas, uma visita domiciliar, perguntas que me fizeram sentir como se eu estivesse defendendo meu próprio pai de acusações de abuso, quando o único abuso acontecendo vinha da pessoa que fez a denúncia. O caso foi encerrado sem conclusões. O assistente social percebeu tudo imediatamente e disse a Connor, em off, que era claramente retaliação. Mas o dano já estava feito. A denúncia era registro público. Maya garantiu que todos na cidade soubessem. Connor Callahan sob investigação do CPS. Esse era o título que ela queria, e ela conseguiu. O fato de ter sido arquivado não importou, a mancha ficou. Algumas semanas depois, a auditoria finalmente terminou. O Departamento de Auxílio Financeiro não encontrou nada errado. Cada documento estava correto, cada número conferia. Para encerrar oficialmente o caso e restaurar minha posição, a Northridge me convidou para falar no baile anual de bolsas, um evento importante com doadores, ex-alunos, professores, estudantes e até alguma imprensa local. Eu deveria dar um discurso genérico de agradecimento sobre gratidão e oportunidade. Eu não dei. Em vez disso, eu disse a verdade. Eu não citei o nome de Maya, mas falei sobre o que acontece quando as pessoas que deveriam te apoiar tentam te destruir por você ter sucesso. Falei sobre conquistar algo através de anos de trabalho e ver outros tentarem tirar isso não porque você não mereceu, mas porque eles não suportavam que você merecesse. Falei sobre a diferença entre família que te ergue e pessoas que apenas compartilham seu sobrenome. A sala ficou completamente silenciosa. Depois alguém no fundo começou a bater palmas. Depois todos bateram. O discurso foi gravado, filmagem oficial da escola, postado no canal da Northridge no YouTube como parte do material para doadores. Estudantes compartilharam, ex-alunos repassaram. Em 48 horas havia milhares de compartilhamentos pelas redes locais, pelas redes escolares e por comunidades de bolsas em toda a Nova Inglaterra. Pela primeira vez em meses, as pessoas estavam do meu lado. Mas Maya não viu dessa forma. Em vez de refletir sobre o que tinha feito, ela dobrou a aposta. Ela postou no Facebook me acusando de mentir para desconhecidos e expor assuntos familiares privados por atenção. Greg entrou junto, me chamando de mimado tentando bancar a vítima. As publicações só fizeram os dois parecerem piores, mas eles não pareciam se importar. Foi quando percebi que isso não era sobre um mal-entendido ou sentimentos feridos. Eles não queriam um relacionamento, eles queriam controle, e estavam dispostos a destruir tudo para conseguir. Quanto mais eles atacavam, mais claro ficava. Eles não eram apenas disfuncionais, eram tóxicos, e toxicidade não para quando você tenta argumentar, ela se alimenta de conflito, ela próspera com reação. Liam viu isso. Você ainda está tentando salvá-los, ele disse uma noite quando contei sobre as últimas publicações. Você continua achando que se explicar direito, se mostrar a verdade, eles vão parar, mas eles não vão. Você está tentando salvar pessoas que querem te destruir. Ele estava certo. Eu estava me agarrando à esperança de que isso fosse consertável, que por baixo da raiva minha família ainda se importasse, mas a verdade estava diante de mim. Eles não queriam entender, queriam vencer, e não se importavam se precisassem me destruir para isso. Então veio o baile das bolsas. Era a maior noite do ano na Northridge. Doadores, professores, ex-alunos e estudantes, todos em uma sala. Eu estava programado para dar um breve discurso sobre liderança estudantil. Era para ser uma celebração de tudo que eu havia conquistado. Em vez disso, Maya transformou em outro circo. Eu não sei quem errou a lista de convidados, mas de alguma forma o nome dela estava lá. Talvez um banco de dados antigo ainda listasse como minha guardiã, talvez alguém do escritório de ex-alunos não tenha recebido o memorando. De qualquer forma, ela entrou pela porta com um convite impresso. Ninguém a impediu. Eu não a vi até estar na metade do discurso. Ela estava sentada na terceira fileira, com o rosto imóvel, os braços cruzados, olhando para mim como se eu a tivesse ofendido só por existir. Eu continuei.
Falei sobre resiliência, sobre as pessoas que acreditaram em mim quando isso importava, sobre mentores que apareceram quando a família não apareceu. Eu não disse o nome dela, não precisava. Todos naquela sala já conheciam a história. Quando terminei e desci do palco, ela se levantou, não para ir embora, mas para me confrontar. Ela começou a caminhar em direção à saída lateral para onde eu estava indo, e sua voz ecoou por todo o salão. Você esqueceu de agradecer à mulher que criou você. A segurança a interceptou antes que ela chegasse a 3 metros de mim. Ela não lutou nem fez escândalo, apenas se deixou escoltar, resmungando o caminho inteiro sobre crianças ingratas e desrespeito. O dano já estava feito. Cada doador, cada professor, cada estudante naquela sala viu tudo. Algumas pessoas tentam quebrar você porque não podem controlá-lo, eu disse, mas você não deve ser o futuro a elas. A sala explodiu em aplausos. Pela manhã, o vídeo já tinha milhares de compartilhamentos, comentários me chamando de o garoto que se defendeu. Pela primeira vez em meses, senti que estava no controle. Maya não lidou bem com isso. O comportamento dela passou de instável para perigoso. Ela começou a ligar para meus professores, exigindo saber que influência tinham sobre mim. Ela mandou e-mails ao coordenador do meu estágio, acusando-o de envenenar minhas prioridades. Postou longos desabafos no Facebook afirmando que Connor havia lavado meu cérebro e que eu estava sendo manipulado por instituições elitistas. A pressão sobre minhas irmãs piorou. Durante uma visita, uma delas contou sem querer a uma orientadora escolar que tinha medo de deixar a mãe brava como Eric deixou. As duas meninas foram encaminhadas para terapia. Connor e eu só descobrimos porque a escola ligou para ele. Então, uma noite, Maya perdeu completamente o controle. Segundo Greg, ela tinha bebido e encontrou uma caixa antiga com minhas fotos de infância. Ela quebrou cada porta-retrato contra a parede da cozinha, gritando que eu não fazia mais parte daquela família. Os vizinhos não ouviram só os gritos, ouviram minhas irmãs chorando, pedindo para ela parar, implorando para que se acalmasse. Um deles ligou para a emergência. A polícia apareceu, fez um relatório e disse a Greg que se houvesse outra escalada, teriam de chamar os serviços de proteção. E escalou de novo 2 semanas depois. Maya apareceu bêbada na escola primária das meninas exigindo tirá-las da aula no meio do dia. O diretor ligou para Greg. Greg ligou para a polícia. Esse foi o segundo relatório em 2 semanas. Greg não pediu divórcio por causa de uma noite ruim. Ele pediu porque o padrão estava piorando. As meninas estavam tendo crises de ansiedade. A terapeuta delas disse claramente, este ambiente não é mais seguro. O acordo de custódia não foi imediato nem simples. Primeiro, Maya recebeu visitas padrão a cada 2 semanas, alternando feriados. Mas ela violou quase imediatamente. Aparecia na casa em horários aleatórios, ligava para as meninas 30 vezes por dia, enviava mensagens longas e descontroladas acusando-as de se voltarem contra ela como Eric fez. Até a própria advogada dela disse para parar. Ela não parou. Depois de 6 meses de documentação, consultas de terapia perdidas, ordens judiciais violadas e mais 2 chamadas policiais, o juiz moveu as visitas dela para regime supervisionado. Não por causa do que ela fez comigo, mas por causa do que estava fazendo com elas. Eu soube do divórcio por Connor meses depois. Ele se sentou comigo à mesa da cozinha e deslizou o celular mostrando a ordem judicial. Está oficial, ele disse. Greg tem a custódia principal. Maya recebe visitas supervisionadas 2 vezes por mês, se aparecer sóbria. Fiquei olhando para a tela por muito tempo. Achei que me sentiria vingado ou aliviado. Em vez disso, não senti nada. Sempre terminaria assim, eu disse finalmente, e no fundo eu sabia que era verdade. Sua mãe e eu nos divorciamos por um motivo, disse Connor, agora você vê com seus próprios olhos. Maya passou anos tentando controlar tudo, meu futuro, minha imagem, minhas escolhas. E quando não conseguiu, ela destruiu tudo. Perdeu o casamento, perdeu as filhas e, no processo, perdeu a mim. Quando os papéis foram assinados, ela era um fantasma na minha vida, um aviso em vez de um pai. A família que ela dizia proteger estava destruída, espalhada em direções diferentes. E pela primeira vez em anos, eu não me sentia preso à órbita dela. Eu me sentia livre. Completei 18 anos 2 semanas depois do baile. Deveria ter sido um aniversário comum, mas não foi. Parecia um interruptor sendo ligado, algo que finalmente devolvia o controle às minhas mãos. Com um simples gesto, assinei os documentos que tornavam tudo oficial.
Eu era adulto, legalmente independente. Maya não tinha mais autoridade sobre minhas decisões. A primeira coisa que fiz foi mudar meu endereço com a Northridge e com todos os programas dos quais eu participava. Toda a correspondência, todo o contato oficial agora ia para Connor. Listei ele e Liam como meus contatos de emergência e removi o nome de Maya de todos os formulários que encontrei. Depois, eu a bloqueei. Sem mais ligações, sem e-mails, sem mensagens. Até mudei meu número e deixei o antigo apodrecer. Não era vingança, era sobrevivência. Eu tinha passado tempo demais reagindo ao caos dela. Agora eu estava escolhendo o silêncio. Bloquear Maya não a impediu. Ela enviou e-mails a meus professores dizendo que eu era mentalmente instável. Apareceu em um torneio de debate e foi retirada pela segurança. Mandou cartas confusas para o escritório do Connor sobre alienação parental. Com o tempo, as tentativas ficaram espaçadas, uma mensagem no Facebook a cada alguns meses, um correio de voz aqui e ali, mas nunca pararam completamente. Ela ainda estava lá, ainda convencida de que era vítima. As consequências do divórcio chegaram rápido. Maya foi obrigada a fazer terapia como condição para visitas supervisionadas. Ela dizia a quem quisesse ouvir que eu tinha destruído a família dela, me culpando por tudo. Eu soube por colegas que ela aparecia em reuniões do conselho escolar, reclamando de elitismo. Uma vez tentou dar uma palestra sobre resiliência na minha antiga escola fundamental. A expulsaram. Minhas irmãs também não falavam comigo, não porque me odiassem, mas porque não sabiam como lidar com tudo aquilo. A última vez que as vi, elas estavam atrás da perna do Greg no tribunal, olhando para o chão, enquanto Maya gritava com Connor no corredor. Foi a primeira vez que vi medo no rosto delas. Meses depois, Greg me enviou um e-mail. Era formal, quase dolorosamente cuidadoso. Eu devo a você um pedido de desculpas. Eu deveria ter intervindo anos atrás. Eu deveria ter protegido você das coisas que ela dizia. Eu falhei como adulto. E eu me arrependo disso mais do que você imagina. Eu entendo se você nunca quiser falar comigo de novo, mas quero que você saiba que estou tentando ser melhor pelas meninas. Elas merecem algo melhor. Você também mereceu. Li o e-mail 2 vezes e não respondi. Também não apaguei. Deixei na minha caixa de entrada como um lembrete de que as pessoas podem mudar, mas também de que pedidos de desculpa não apagam consequências. A vida sem a interferência de Maya parecia estranha no começo. Sem mensagens de raiva, sem boatos, apenas um espaço limpo e silencioso. Eu me joguei no trabalho. Meu estágio foi reintegrado, meu posto de capitão do debate restaurado, minhas cartas de recomendação finalizadas. O impulso que eu havia perdido começou a voltar. Mas o silêncio parecia pesado. Eu havia cortado o barulho e qualquer ilusão de família junto com ele. Connor percebeu. Você construiu sua vida em torno de administrar as tempestades dos outros, ele disse uma noite. Agora está aprendendo como é ter calmaria. É espaço para construir algo melhor. Ele estava certo. Aos poucos, o silêncio virou oportunidade. Comecei a dizer sim para programas de liderança, circuitos de debate, projetos de estágio. Pela primeira vez, minhas decisões eram só minhas. Enquanto isso, o mundo de Maya continuou a encolher. A batalha de custódia se arrastou por meses e o juiz acabou concedendo a Greg a custódia permanente. Ela recebeu visitas limitadas e supervisionadas, que raramente usava. A maioria das pessoas na cidade parou de falar com ela. Reuniões da Associação de Pais e Mestres deixaram de convidá-la. Até os grupos do Facebook que antes ecoavam suas queixas a baniram por assédio. Eu não comemorei nada disso. Não senti triunfo nem satisfação, só distância. Quando o verão chegou, eu era um adulto legal, com um quarto de dormitório, uma bolsa e um caminho claro pela frente. Maya era apenas um nome em papéis que eu não precisava mais assinar. A família que eu conhecia tinha desaparecido, substituída por algo mais quieto, simples e forte. Uma tarde, Connor me perguntou se eu queria passar pelo meu antigo bairro antes de ir para a faculdade. Eu disse que não. Não havia mais nada para mim ali. A casa podia ainda estar de pé, mas a ideia de lar tinha queimado muito antes de Greg arrumar as malas. Eu não tinha razão para olhar para trás. O passado já tinha levado o suficiente de mim. Era hora de seguir em frente. 3 anos se passaram antes de eu ouvir de Greg novamente. Àquela altura, minha vida mal lembrava que eu tinha deixado para trás.
Eu estava no terceiro ano da faculdade, dividindo meu tempo entre competições de debate, um estágio em pesquisa de políticas públicas e uma pequena startup que Liam e eu tínhamos criado. Meu nome não era mais motivo de piada em páginas de Facebook de cidade pequena. Professores me indicavam para bolsas. Recrutadores enviavam e-mails. Eu tinha construído algo sólido, uma vida que era minha. O e-mail chegou tarde em uma noite de terça. O assunto era simples, um pedido. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas as meninas têm 13 e 15 anos agora, adolescentes de verdade, não mais crianças, e elas têm perguntado sobre você. Elas querem te conhecer. Querem conhecer o irmão delas, não a versão que ouviram. Eu entendo se a resposta for não, mas prometi que tentaria. Li o e-mail 3 vezes antes de fechar o laptop. Não respondi imediatamente. A ideia de vê-las novamente mexeu comigo de um jeito complicado. Não era raiva, nem tristeza, mas uma mistura dos dois. Parte de mim queria deixar o passado onde estava. Outra parte queria saber se pontes podiam ser reconstruídas depois do incêndio. Mas lembrei que elas eram apenas crianças na época. Não sabiam o que era certo ou errado. 2 semanas depois, concordei em encontrá-las. Escolhemos um lugar neutro, um pequeno café perto do campus da universidade. Cheguei cedo e sentei perto da janela. Quando elas entraram, quase não as reconheci. Não eram mais as menininhas escondidas atrás da perna do Greg no tribunal. Eram adolescentes, mais altas, mais velhas e carregando a mesma energia nervosa que eu sentia. Oi, uma delas disse, quase sussurrando. Oi, respondi. Os primeiros minutos foram estranhos. Falamos sobre escola, hobbies, aulas, coisas superficiais. Greg ouviu a maior parte do tempo, só intervindo quando o silêncio ficava longo demais. Finalmente ele pigarreou. Eu te devo mais que um e-mail, ele disse. Eu falei com você, Eric. Deixei o ressentimento me transformar em alguém de quem me envergonho. Eu deveria ter te defendido. Deveria ter falado. E vou me arrepender disso pelo resto da vida. Não espero perdão. Só peço uma chance para fazer o certo por elas. Não era um discurso ensaiado. A voz dele falhou no meio, e pela primeira vez desde que tudo desmoronou, eu acreditei em cada palavra. As meninas falaram depois. Disseram que acreditaram em tudo que Maya contou, que eu era egoísta, que as abandonei, que achava que era bom demais para a família. Contaram como foi confuso quando Greg saiu de casa, como a terapia ajudou a ver que nada era tão simples quanto tinham ouvido. E elas pediram desculpas, não uma, mas várias vezes. Eu não adoçei minha resposta. O que aconteceu machucou muito e eu não posso simplesmente esquecer. Mas eu não odeio vocês. Nunca odiei. Vocês eram só crianças na época. Eu parei. Se vamos construir algo, tem que ser devagar, do nosso jeito. Sem culpa, sem pressão. Elas concordaram, as duas já chorando. Greg agradeceu baixinho e, assim, algo mudou. Não uma reconciliação completa, mas os primeiros passos frágeis para uma. Nos meses seguintes, continuamos em contato. Elas mandavam mensagens sobre trabalhos da escola, assistiam às minhas competições de debate ao vivo. Greg foi a uma das minhas competições. Depois me convidaram para jantar, macarrão caseiro e jogos de tabuleiro. Foi a primeira vez em anos que sentei à mesa com ele sem sentir que estava sendo julgado. Maya não fez parte de nada disso. Ouvi dizer que se mudou para outra cidade, ainda culpando todos menos ela mesma. Não me importei. O que quer que ela estivesse fazendo já não era minha vida. O que me surpreendeu foi como tudo parecia normal depois que a poeira baixou. Nada grandioso, apenas momentos constantes reconstruindo confiança. Elas foram as minhas finais de debate. Eu visitei no dia de ação de graças. Conversamos sobre livros, política, vídeos bobos do TikTok. Uma noite, depois do jantar, Greg me acompanhou até o carro. Eu ainda não espero perdão, ele disse, mas espero que um dia você me veja como mais do que o homem que ficou parado e não fez nada. Você está tentando, eu disse. Isso é o que importa. Não era perdão, ainda não, mas era algo. Ali, parado no silêncio, percebi que a palavra família já não significava o que costumava significar. Não era sobre sangue ou história. Não era sobre quem te criou ou quem te reivindica. Era sobre quem aparece. Sobre quem assume os erros e escolhe crescer. Algumas pessoas nunca fazem isso. Maya nunca faria.
E tudo bem. Nem toda história precisa de reconciliação. Alguns finais permanecem finais. Mas aquilo era algo novo. Uma segunda chance. Um começo construído na verdade, não na culpa. Enquanto eu dirigia naquela noite, pensei em tudo o que tinha acontecido. A sabotagem, a humilhação, o silêncio, a reconstrução. Não era a família que eu imaginava, mas era real. Era suficiente. A vida de Connor também mudou. Ele deixou sua antiga empresa, abriu sua própria consultoria e começou a sair com alguém que o trata como ele merece. Ainda conversamos toda semana e ele vai a todos os meus eventos importantes com o mesmo orgulho tranquilo. Se alguém provou que família é escolha, não obrigação, foi ele. Alguns sistemas entram em colapso sob o próprio peso. Outros formam um novo. Eu não reconstruí a família que perdi. Eu construí uma que vale a pena manter.